do Senhor, meus irmãos, queridos, nós estamos aqui abordando um tema muito importante para pregadores. Eu trouxe aqui um tema para abordar muito edificante, principalmente para os pregadores iniciantes, né? Eu trouxe três tópicos, 3 pontos muito importantes para os pregadores iniciantes. O primeiro ponto é que toda mensagem tem que ter uma introdução. Como assim? O que significa introdução? A introdução ela tem como um objetivo de apresentar e abordar o tema. Todo pregador tem que trazer uma introdução no início da sua mensagem. Ele tem que abordar o tema daquilo que ele está pregando. Ele tem que trazer a mensagem, ler o texto que ele vai pregar e o principal, o versículo que ele vai pregar em si. Todo pregador tem que ter na sua mensagem uma introdução. O segundo ponto é pregar em cima do texto que você vai pregar. Focar na mensagem. Você observa nos dias de hoje que existem muitos tipos de mensagem. Existem muitas pessoas pregando por aí, trazendo, às vezes, até uma mensagem diferente. E isso é muito importante, porque todo pregador ele tem que ter uma mensagem diferente. Ele nunca deve pregar sempre a mesma coisa. Sempre ele tem que pregar, meditar, estudar. E é muito importante quando nós focamos na nossa mensagem. Nós vemos por aí que existem muitas mensagens e nós observamos que muitos pregadores, nos dias de hoje, têm esse defeito de se perder na mensagem. Quando ele vai pregar, ele se perde. A gente começa num texto e simplesmente a gente já não sabe mais onde é que está. Ele se perdeu, ele já não sabe. Quando ele termina a mensagem, você não sabe mais o que foi que ele pregou. Por quê? Porque ele perdeu o foco da mensagem. Todo pregador, ele tem que ter o foco na sua mensagem. Nenhum pregador pode pregar mudando o foco. Se você vai pregar sobre Bartimeu, você vai falar sobre Bartimeu. Se você vai pregar sobre cura, você vai falar sobre cura. Se você vai pregar sobre salvação, você tem que pregar salvação. Você não pode ler um texto e você pregar em outro, porque você está saindo totalmente da mensagem. Existem algumas mensagens que você prega, que dentro daquela mensagem você pode ir no outro versículo, em outro capítulo, em outro texto, e voltar. Nenhum pregador ele pode começar num texto e simplesmente terminar em outro que não tem nada a ver. Toda mensagem, meu amado, tem que ter um foco. Segundo ponto. O terceiro ponto é muito importante. Toda mensagem tem que ter começo, meio e fim. Todo pregador ele tem que iniciar uma mensagem, estar no meio de uma mensagem e finalizar a mensagem. Não adianta você pregar e no fim da sua mensagem você não concluir. Existem muitos pregadores errando em suas mensagens porque ele começa a sua mensagem, de repente ele está no fim da mensagem, depois ele está no meio da mensagem e no final das contas ele não concluiu a sua mensagem. É muito triste quando nós vemos esse tipo de atitude. Todo pregador, entenda, a sua mensagem tem que ter o começo, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Nós vemos aqui 3 situações, amados, que nos impede de pregar a palavra. 3 situações que nos impedem de pregar. A primeira é o medo. Na hora de pregar, meu amigo, tem muitas pessoas que têm um grande medo de falar. Não tem palavra concreta, se perde, fica com medo. Então, o grande principal defeito que nós podemos ter é o medo na hora de nós pregar. Ninguém pode ter um medo de pregar. Você tem que ter certeza naquilo que você está pregando e naquilo que você está falando. A segunda
situação que nos impede de pregar. A segunda é a falta de preparo. Tem muitos pregadores que estão querendo pregar sem ter a falta de preparo. Não está se preparando para a mensagem, não estuda, não pesquisa e nunca ele tem uma vida com Deus. Então é muito complicado quando você quer pregar a palavra, mas você não tem preparo para pregar. Você não tem os requisitos de um pregador. Todo pregador, primeiro, ele tem que ter uma vida com Deus. Segundo, ele tem que ter testemunho. E terceiro, ele tem que ter um preparo para pregar a palavra. Você não pode pregar sem você se preparar. Se porventura você receber uma oportunidade para pregar e você não está preparado, eu lhe dou um conselho: recuse. É melhor você pregar preparado do que você pregar despreparado. Todo pregador, ele tem que ter uma bala na agulha. Ele tem que estar preparado para qualquer momento ele ser chamado. Tá bom? Você nunca deve ir para um local achando que você vai pregar quando você não é convidado. Mas você sempre tem que ter uma palavra preparada, porque a qualquer momento a pessoa pode lhe chamar e você tem que estar o quê? Preparado, tem que estar estudando, conectado com Deus. O terceiro e último tópico aqui de situações que nos impedem de pregar é a autoconfiança. Todo pregador, ele não pode ter uma alta confiança. Você observa que pregadores iniciantes, principalmente, você nunca deve ter uma alta confiança. Você nunca deve subir no altar de Deus achando que você é o melhor. Você nunca deve subir no altar de Deus achando que só você tem mensagem poderosa, que só você, que se você pregar, o milagre acontece, pessoas vão dar glória. Não. Você nunca deve ter uma alta confiança, porque a alta confiança, amado, lhe desprepara na hora da mensagem. Quando você se exalta, você se desprepara na hora da mensagem. Você tem que entender uma coisa, que todo pregador tem que ter humildade. Todas as vezes que nós subimos para pregar a palavra, nós temos que ter humildade e respeito com a palavra. Todo pregador tem que ter humildade, porque o público que está ali ouvindo, ele sente quando você fala, ele sente quando você está pregando. Quando você começa a pregar, que você passa uma alta confiança de si, quando você só prega de você, que você só fala de você, você está passando uma alta confiança para o público. E o povo, hoje em dia, já está entendendo de mensagem. Então não é qualquer mensagem que você vai pregar e não é qualquer coisa que você vai falar que as pessoas vão receber. Você tem que ter um alto preparo e jamais ter uma alta confiança. Todo pregador, nunca, principalmente pregadores iniciantes, nunca suba no altar com uma alta confiança. Seja sempre e humilde. E agora, amados, eu vou passar aqui um pequeno vídeo de um versículo em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Eu vou lhe passar um pequeno estudo aqui, né? Um primeiro texto aqui para você entender que é necessário e é requisito de pregador para nós pregar cada chavezinha de cada texto. Eu vou lhe passar um exemplo. Qualquer texto que você pegar, você vai começar a pregar a palavra de Deus. Escuta aí, meu amado. É muito forte e edificante. Bem, senhores pregadores, eu separei esse texto aqui bem simples, em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Né? Aqui vão ter algumas chaves de um versículo que você pode pegar muitos requisitos. A primeira, do versículo 1, ele vai dizer aqui: não te mandei eu. Aí você vai ver aqui uma seta dizendo, Deus perguntando, não foi claro o suficiente? A segunda aqui você vai ver, ó, esforça-te. Você está procurando aqui uma chave bem fácil, a questão de sair do comodismo. A segunda é, tem bom ânimo. Qualquer pregador, quando fala de ânimo, ele vai falar o quê? De cara feliz e não de tristeza. A terceira aqui, ó, não temas, nem te espantes. Você vai ver aqui, ó, não quero te ver com medo. Cada chave dessa aqui já é uma mensagem que você vai trazer. A segunda aqui, ó, o Senhor
teu Deus, porque o Senhor teu Deus. Aí você vai lá embaixo e vai dizer, ó, não tenha dúvida de quem está falando com você. A outra aqui você vai ver, ó, está contigo. Você nunca estará sozinho. Por onde quer, tudo e todos, meu irmão, que andares, os teus caminhos estão guardados por Deus. Observe que cada chave desse texto, você vai observar que tem um grande foco na sua mensagem. Então, quando você for ler um texto, você não só vai ler, você vai meditar na história, você vai analisar cada palavra que está sendo dita nesse texto e você vai extrair. Todo pregador, todo ministro da palavra, ele tem esse dom de extrair cada palavra, entrar dentro da mensagem. Você tem que ler o texto como se você estivesse vivendo ele. Quando você tem uma vida de consagração, uma vida de separação com Deus, quando você vai ler um texto, você já se sente dentro dele. E todo pregador tem que ter esses requisitos. Não só ler, mas meditar. Toda mensagem, cada vez que você lê, cada vez que você prega, mais chaves o Senhor lhe dá. Então, todo pregador, o requisito dele é observar cada palavra que está sendo lançada aqui nesse texto. Você vê aqui que em Josué, cada palavra do versículo de número 9 tem uma chave. Então, você pregador, cada palavra que você observar nesse texto, que eu estou dando esse exemplo aqui, você vai ver que é muito importante para você que é pregador. Então, para você que está iniciando, é muito importante você meditar no texto. Você nunca só lê o texto todo, não, você tem que meditar nele. Não ter aquela pressa de querer pregar logo, não. É você todos os dias meditar nele. Todo pregador, ele não tem condição de pegar só um texto e pregar logo de uma vez, não. Ele tem que meditar na história, observar cada palavra, estudar e aplicar. Então, você que está iniciando aí, você pega qualquer versículo e lê, mas você tem que ler o texto todinho para você entender a história, para você estar direcionado naquilo que você está pregando. Então, isso aqui é apenas uma chave que eu estou lhe mostrando como você deve pegar para poder pregar a palavra. Então, pega aí já anota, cada parte aí você anota. Se você quiser pegar outro texto e já analisar, comparar, você vai ver que é uma ferramenta muito abençoada por Deus. Então, observe aí o texto. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, você vai ver o texto todinho e você vai estar simplesmente absorvendo o melhor. Então, desde já se inscreve em nosso canal, @AbraãoPregador, e fique por dentro aí de cada tema, de cada mensagem que a gente está pregando, tá bom?